Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Corinthians porque eu gostaria de falar com vocês sobre as medidas de Dorival Júnior desde que ele chegou e as mudanças em relação ao trabalho da dupla Ramon Dias e Emiliano Dias. E também para te informar que a Adidas está cada vez mais perto. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Rapaziada, tá tudo parado, né? Os jogadores estão de férias, mas as notícias elas continuam. E aí eu trago a informação do dia através do repórter Luiz Fabiani, da Rádio Bandeirantes, de que a fornecedora de material esportivo, a Adidas, está assim próximo de fechar com o Corinthians num contrato pelos próximos 10 anos. Algo que já se aventava, né? Mas como o Augusto Melo acabou se afastando temporariamente, a gente não sabia de que maneira a presidência interina do Corinthians, ali através do Osmar Stabile, daria prosseguimento nas negociações com a Adidas e também por conta da cláusula de renovação que tem a Nike, ou pelo menos a prerrogativa, né, de oferecer uma proposta, de cobrir uma outra proposta para seguir no clube. A Nike tem no Corinthians o único clube hoje da Série A do Campeonato Brasileiro. A Nike tem diversos acordos mundo afora, né? Mas no Brasil ela acabou perdendo um pouco de espaço, né? Saiu de outros clubes, né? Flamengo, Inter e tal, ficou no Corinthians. E a Nike oferece ao Corinthians um contrato defasado, entende o Corinthians dessa maneira. Porque hoje são 30 milhões de reais anuais. Para vocês terem uma ideia, é claro que não dá para comparar com o Barcelona da Espanha, mas o contrato com o Barcelona é de 700 milhões anuais. Com o Corinthians, 30 milhões anuais. E aí a pergunta que eu faço ok, a gente tem que colocar em prateleiras diferentes, mas será que a distância é tão grande? De 30 milhões para 700 milhões? A gente sabe que o Corinthians tem uma massa de torcedores e uma massa muito engajada que vende camisas e tem outros problemas, né, que a gente já falou recentemente, né? O Corinthians tem uma dificuldade com a Nike, muitas vezes, para liquidez, para o imediatismo de algum fornecimento, né, do material esportivo, das camisas que são produzidas. Muitas vezes o clube não consegue tão rapidamente assim, e aí essa defasagem, né, esse atraso muitas vezes acaba complicando. Vamos lá, tem outras informações aqui, até para eu atualizar para vocês. Nesse contrato de 10 anos com a Adidas, o Augusto Melo tinha falado que era um contrato que chegava perto do bilhão. Chega com metas, tá? Porque a proposta, segundo o Luiz Fabiani, da Rádio Bandeirantes, é de 60 milhões anuais, ou seja, melhora bem o contrato em relação à Nike. E aí gatilhos. Nesses 10 anos, a gente está falando aí de 600 milhões de reais fixos, né? 60 milhões anuais, 600 fixos, mas com gatilhos anuais que podem sim chegar com uma receita de 1 bi nesses 10 anos de contrato, tá? Também tem a questão de você ter fornecimento imediato, né? Tudo isso foi negociado, está sendo negociado com a Adidas. A Nike está no Corinthians desde 2003, são 22 anos. Seria uma parceria aí longeva e de muitos títulos, muitas conquistas, muitas histórias, né? E também, obviamente, fracassos, né? O futebol tem disso, mas os maiores títulos desse clube acabaram, né, acontecendo com a Nike, né, fornecendo a sua camisa e o material esportivo. Talvez a gente esteja diante de uma nova era, ainda não está sacramentado, mas está muito perto, muito encaminhado aí o Corinthians para não rescindir, né? Porque o contrato é até esse ano e a Nike tem uma cláusula de renovação, mas tem que firmar uma proposta que cubra, né? No caso do dobro, como a Adidas está oferecendo, acho muito difícil. O Corinthians deve realmente firmar com a Adidas pelos próximos 10 anos. Vamos ficar de olho nessa situação. Agora, eu queria falar com vocês também, porque tá muito claro para o torcedor que o Dorival ainda não emplacou. E muita gente entende que o trabalho da dupla Ramon Dias e Emiliano Dias, apesar dos pesares, apesar dos problemas e das escolhas erradas em alguns momentos, era melhor. E eu não posso negar essa afirmação, porque diante do que temos hoje, era melhor. O Corinthians tinha, com todos os questionamentos que eu fiz, inclusive, faço esse meia-culpa aqui,
Mas assim, né, questionamentos e críticas fazem parte do nosso trabalho, né? Então eu não podia me furtar disso quando muitas vezes eles se equivocaram nas escolhas, nas Copas, né? Rifaram muitas vezes as Copas e acabaram cometendo equívocos, mas é fato que se você olhar o todo, o time tinha uma cara. Tinha algumas inconsistências, mas tinha uma cara, tinha um jeito de jogar. Esse é um dos grandes problemas do time do Dorival Júnior, do time do Corinthians do Dorival. A gente não vê uma cara, a gente não vê uma consistência, a gente não vê um padrão. Eu tenho expectativa de que vai melhorar? Talvez o torcedor, até muitos aí, não tenham. Eu tenho, porque eu confio no Dorival. Eu acho que o Dorival pode fazer esse time render mais. Eu acho que ele tem condições para isso. Eu não sei se ele vai conseguir, evidentemente, mas eu acho que ele tem condições para isso. Eu ainda não cheguei, não joguei a toalha, né? Não cheguei no nível de dizer assim, caramba, não tem jeito, rapaziada, não vai conseguir, não deu liga. Eu não seria definitivo. E essa pausa, ela é muito importante, né? Você recupera jogadores, o Corinthians vai ter tempo de treinar, só que depois a cobrança vai vir. Vai vir, inclusive deste que vos fala. Então, na retomada do calendário, um Corinthians que já não tem mais Libertadores, já não tem mais Sul-Americana, vai ter a Copa do Brasil e de cara um derby nas oitavas de final. Toda a crise política no meio de tudo isso, mas quando as coisas começarem a funcionar de novo, ou terem que funcionar, eu vou exigir, porque aí não tem mais desculpa. Aí ele já vai ter um tempo suficiente para se adaptar ao clube e ao elenco, já vai ter tempo de treinamento, já vai ter provavelmente um ou outro reforço que chegará, e aí não tem mais o que fazer, né? Ou o Corinthians evolui, ou, infelizmente, não há muito para onde correr, né, gente? Se continuar como está, não tem muito o que se possa fazer. Nesse momento, eu ainda estou no compasso de espera, evidentemente, até pela capacidade que eu sei que o Dorival tem de conseguir extrair o melhor desse grupo. Mas tem algumas medidas que ele tomou, que são mudanças em relação ao comando anterior, que a gente precisa destacar. Eu elenquei aqui cinco medidas do Dorival assim que ele chegou, já nesse período. Eu até fiz um vídeo logo na sequência da chegada dele, né, das principais mexidas que ele fez no time, mas agora com um tempo maior de trabalho, a gente tem uma margem maior, uma amostragem maior. Nem todas agradam, tá? Então eu não fiz assim as 5 incríveis mudanças que o Dorival fez ou as péssimas alterações que ele promoveu. Não é isso. São 5 mexidas autorais do Dorival. São 5... um beijo pro meu amigo Sgarbi, né? São 5 digitais de Dorival Júnior nesse time do Corinthians. Vamos lá? A primeira é muito óbvia, muito clara, muito característica, muito cristalina, que é a de Maicon fixado como um primeiro volante e, mais do que isso, como um homem de confiança do time e do treinador. Até aqui, de uma maneira inexplicável, o Maicon não tinha esse prestígio todo, não está jogando, melhor dizendo, essa bola toda para ter esse prestígio, para ter essa liderança perante o elenco, e muito menos para ser um titular absoluto. Então, assim, ele entende o Maicon como um primeiro volante, um cara que tem qualidade, que tem dinamismo para saída de bola, aquela coisa toda. Cara, tudo isso na teoria é lindo, mas na prática isso não aconteceu. E o Dorival insiste, ele entende que o Maicon é esse cara. A gente já falou aqui da comparação com o Alisson lá no São Paulo, né, que ele transformou o Alisson num dos melhores volantes do futebol brasileiro, um cara que era meio atacante. Ele insistiu por ali, deu certo, beleza. Talvez o Dorival queira ser o Harry Potter ali, né, um mágico que com uma varinha ele vai lá e resolve uma situação. Por enquanto não está acontecendo. Vai acontecer ali na frente? Não acredito, mas assim, é a primeira grande novidade. O Emiliano e o Ramon jogavam com o Ranieri, muitas vezes o Rian, Alex Santana, mas assim, o Maicon normalmente era segundo, era o cara do vértice esquerdo ali do losango, normalmente assim. Na primeira função, nunca o Maicon jogava, e agora não, ele é o primeiro homem e faixa. O Breno Bidon como meia e não como volante. A gente pode questionar se isso é legal ou não.
No último jogo ele já marcou um golaço contra o Grêmio, fora da área. Fez um bom jogo, na minha opinião. Mas o Dorival não entende o Bidon como volante. Ele fala que ele não tem nenhuma característica de volante. E eu até... eu não sei se eu concordo, mas eu respeito essa afirmação. Porque o Bidon, ele não tem nem o biotipo de um volante, né? Ele é um cara mais franzino, ele é muito técnico, ele tem o passe curto, ele tem o passe longo, ele consegue jogar mais próximo da área. Então, o Dorival enxerga o Bidon como esse cara mais próximo dos atacantes, para ser um substituto até do Rodrigo Garro, para ser esse cara mais próximo da área. Eu acho que ele pode sim ser explorado nessa função e daqui a pouco pode até render alguns milhões de dólares a mais, caso o Bidon se firme nessa condição, nessa posição. Então, essa é uma segunda medida. Você pode até comentar aqui no chat se você acha ela bacana ou não, mas as mexidas até aqui, elas estão muito claras sob comando do Dorival. Terceiro, tem uma coisa que é muito positiva, que essa não há margem para interpretação. O Dorival ajustou a defesa. A gente pode questionar se do meio para frente o time está fazendo gols, ele perdeu jogadores, né? O Yuri machucou, o Memphis se ausentou da reta final, o Carrilho também. Ok, mas a defesa ele arrumou. E os números dizem isso, né? Ele tomou, desde a sua estreia, foram 11 jogos, ele estreia lá contra o Novo Horizontino, Copa do Brasil, jogo de ida, vence por 1-0, numa partida já sem tomar gols, e em 11 jogos, até esse último contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, ele tomou 6 gols. 6 gols em 11 jogos, tá? Nos 9 anteriores à sua estreia, que eu peguei ali depois do Campeonato Paulista, que foi o momento de maior instabilidade do time, foram 13 gols. 6 nesses 11 jogos. 13 nos 9 jogos anteriores. Então, assim, a defesa, 4 só do Flamengo, né? A defesa estava vazando demais. Não importasse o jogador escalado, o time estava sofrendo. Então, a dupla Ramon e Emiliano Dias estava tendo muitas dificuldades defensivas naquele momento. Talvez tenha sido até o grande calcanhar de Aquiles ali para fazer a troca no comando, porque o time estava vazando demais. O Dorival chega e ele rapidamente ajusta, não apenas fixando André Ramalho e Kaká, muitas vezes usando o Félix de lateral direito, compondo como um terceiro zagueiro / lateral, mas ele fixa esses dois, o André Ramalho e o Kaká, e fazendo com que a defesa tomasse muito menos gols. Então, assim, se tem uma medida do Dorival, foi estancar a sangria. Dizer, opa, peraí, a gente precisa resolver e começar a arrumar o time de trás para frente. É por isso que eu ainda confio no Dorival. Porque se ele conseguiu ajustar a defesa, e essa era uma prioridade, mesmo que o time ainda não tenha se desenrolado, desabrochado, né, destrinchado do meio para frente, estou ainda entendendo como um processo. Ele arrumou a defesa e ainda tem algo para arrumar daqui para frente. Vamos lá. Número 4. Tem dado chance para a base, né? Eu acho que isso também é uma característica do Dorival durante a carreira inteira. E, o Bidon tem moral, tá tendo cada vez mais moral. Isso sem contar o Michael, né, que já não é mais moleque, mas é oriundo da base, inclusive. O Rian tem sido, inclusive, tem pulado casinhas na hierarquia para ser utilizado. No último jogo, ele colocou o Dieguinho e o Kaique, deixando inclusive o Coronado no banco, que era algo que a gente cobrava, mas os garotos estão recebendo oportunidades e daqui a pouco, se o Corinthians tivesse uma base até mais consolidada em termos de joias, né, prontas para subir e tal, tem um que outro ali, mas se tivesse uma profusão maior, eu tenho certeza que o Dorival escalaria ainda mais. Então, ele está olhando para a base, até pela dificuldade financeira do clube, de contratações e tal, está olhando as carências do elenco que ele tem e está entendendo como o momento certo para promover alguns garotos. Então, isso o Dorival também está fazendo. E, em último lugar, me parece também muito claro que, aos pouquinhos, talvez até de uma forma mais tímida, o Dorival esteja reformulando o elenco. O que eu quero dizer com isso? Tem alguns jogadores que já estão nitidamente fora dos planos. Por exemplo, o Diego Palacios já foi colocado aí na vitrine para ser negociado. O mesmo vale para o Alex Santana, que já foi liberado para o Grêmio.
de novo, você pode questionar se isso era uma boa, se o Alex Santana não devia ter mais oportunidades do que o Charles, do que o Rian, do que o Maicon, isso é outra coisa. Agora, que ele está identificando, sob comando dele, peraí, esse aqui serve, esse não serve. Esse serve para ser titular, esse serve para grupo, esse aqui pode emprestar. Diante disso, eu preciso de outro para essa função aqui. Ele está fazendo isso. E isso demanda tempo. O Alex Santana ele liberou para o Grêmio. O Diego Palacios, lateral esquerdo, porque ele já tem outros 3. Ele colocou na vitrine do tipo, pode negociar. E o Igor Coronado me parece outro, né? Me parece outro que do tipo assim, se chegar uma proposta que for interessante para o clube e para o jogador, pode, porque eu não vou usar. Ele não está usando. Nos últimos 3 jogos o Coronado não entrou. No último jogo ele tinha 87 desfalques, um time completamente descaracterizado, e o Coronado não entrou. Então assim, alguns recados são passados nesses momentos. E também, com isso, ele vai identificando carências necessárias para suprir. E já está determinado aí que o Corinthians vai em busca de um ponta de velocidade driblador pelos lados do campo para poder agregar mais ao grupo de jogadores. Então, aos pouquinhos, o Dorival também está mexendo as suas peças do xadrez. Esse eu quero, esse eu não quero, esse eu preciso. Opa, eu preciso de alguém aqui, não tem aqui, contrata. Vamos buscar. Beleza, aí eu reforço aqui, não, esse aqui pode liberar, esse aqui libera pelo salário, esse aqui não sei o quê. Ele está montando uma equipe com a sua cara e tem muitas outras mexidas. Eu elenquei 5 e gostaria de perguntar para vocês o que vocês acham dessas mudanças, dessas mexidas do Dorival, se vocês concordam, se todas são positivas ou não, e se tem mais alguma que eu esqueci. Né? Eu acrescentei até no meio de algumas outras mexidas, né, como a do Félix Torres como lateral, coloquei ali na questão da defesa. Tem o ataque, né, acabou sendo mexido por conta das lesões do Yuri, convocações aí do Memphis, do Carrilho e tal. Então, nos últimos jogos aí jogaram aí, né, o Thales Magno, o Hector Hernandes e tal. Enfim, coisas naturais, né? Agora, de uma forma autoral, Dorival, que ele chegou e ele implementou, eu citei essas 5 aí e quero ouvi-los se vocês concordam com isso. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima ou a qualquer momento. Tchau! E tem mais informações, galera. Vamos reforçar aqui as informações sobre o Yuri Alberto. O Corinthians já avisou que não deseja perder os seus principais atletas até o final da temporada. Contudo, seu artilheiro começou a chamar a atenção do futebol europeu novamente. Afinal, segundo o jornal espanhol, o Atlético de Madrid estaria interessado na contratação de Yuri Alberto. O atacante seria uma peça de reposição para Ángel Correia, que tem negociações avançadas para deixar o clube espanhol e acertar com o Tigres do México. Assim, Yuri Alberto chegaria para substituir o argentino no elenco. O Atlético de Madrid já abriu negociações com o Corinthians em abril, mas as tratativas não avançaram. As conversas devem retomar após o Super Mundial de Clubes. O Diário estima que o negócio pode sair por 20 milhões de euros, mas o Atlético terá concorrência. A publicação acrescentou que Roma e Everton também estão de olho no camisa 9. Contudo, vale ressaltar que a multa rescisória de Yuri Alberto para o mercado internacional é de 100 milhões de euros. O Timão desconhece qualquer contato do clube espanhol, mas sabe e muitas vezes os próprios atletas manifestam o interesse de serem negociados. Além disso, nesse caso, não há risco de reforçar um adversário direto. Assim, caso chegue uma oferta vantajosa, o clube deve negociar o seu artilheiro. Yuri Alberto chegou a afirmar que gostaria de permanecer no Corinthians e ficar no radar da seleção brasileira, mas também nunca escondeu que gostaria de voltar para a Europa. O Timão espera segurar o jogador ao menos até o final do ano. E é isso aí, galera. Essas foram as informações de hoje, tá bom? Se você é corintiano, já deixa seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, galera. Até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!